Galera, estou muito feliz por estar trazendo esse vídeo aqui para vocês hoje, porque para mim é um vídeo muito especial. Eu acabei de completar 2 anos como investidor da Bolsa de Valores e nesse vídeo eu quero abrir para vocês a minha carteira, abrir o jogo, a real verdade, contar quais foram os meus erros, os meus aprendizados durante toda essa trajetória e também como eu enxergo o futuro, ou seja, o que eu pretendo fazer daqui para frente. Quando eu iniciei essa minha trajetória, tinha pouco conhecimento sobre Bolsa de Valores, apenas de ouvir falar, e iniciei então essa minha jornada como investidor. E obviamente teve muita gente que me alertou lá no começo que eu estava me arriscando demais, que eu iria perder dinheiro. A minha esposa mesmo, ela me perguntava se eu tinha convicção do que eu estava fazendo. Nos primeiros vídeos que eu postei aqui no canal, inclusive, eu recebi comentários de que a bolsa era um cassino, que dependia só da sorte e que era somente para pessoas que tinham muito conhecimento avançado. Bom, será que essas pessoas tinham razão? Será que realmente eu perdi dinheiro durante todo esse tempo? Será que a bolsa realmente é um cassino? Ou será que nesses 2 anos eu consegui construir algo sólido para mim? E isso, então, você vai descobrir nesse vídeo. Eu vou abrir para vocês a minha carteira de ações, vou mostrar o quanto que eu já investi até aqui, quais ações eu tenho, a rentabilidade e principalmente os dividendos, porque são eles que vão garantir a minha aposentadoria. Então, se você é sócio aí comigo de diversas ações, deixa aí o seu like, sua avaliação é muito importante para esse canal. E se você ainda não investe, se inscreva no canal e vamos juntos nessa jornada. Lembrando, galera, que na descrição do vídeo eu sempre deixo alguns links especiais, principalmente a planilha para cálculo de preço-teto e também uma simuladora para você calcular quanto que você precisa investir e por quanto tempo para poder viver de renda passiva. Vai lá, porque esse material está de graça, mas deixa para fazer isso depois que eu terminar esse vídeo. Combinado? Galera, eu quero começar com vocês mostrando uma das coisas mais legais da minha jornada como investidor até aqui, que são, sem sombra de dúvidas, os dividendos. Porque no fim das contas, é isso que vai garantir a minha liberdade financeira. É o dinheiro que vai pingar ali todo mês na minha conta sem que eu precise trabalhar. Vou estar viajando, vou estar fazendo qualquer coisa na minha vida, menos trabalhar, e esse dinheiro vai estar pingando. Então olha só esse gráfico aqui. Em 2023, que foi o meu primeiro ano, eu recebi apenas R$ 209,17. Eu sei, foi pouco, quase nada, dava apenas para comprar ali uma pizza no fim do mês, e sinceramente, nessa época dava até uma certa dúvida se realmente isso valeria a pena. Será que eu estava no caminho certo? E isso é normal, dá aquele frio na barriga quando você está começando. Agora, olha o salto que deu em 2024. Foram R$ 2.442,77 em dividendos. Aí sim, eu comecei a ver que a coisa era real. O aporte mensal, mais o reinvestimento ali dos dividendos, mais a disciplina, tudo isso começou a mostrar resultado. Eu passei a controlar um pouco melhor ali o meu emocional e a ficar um pouco mais animado com os investimentos. E em 2025 até aqui já foram R$ 5.616,66 em dividendos recebidos. E o mais legal é que esses dividendos são apenas o começo. A tendência é que esse gráfico ele continue subindo ano após ano, porque cada aporte que eu faço aumenta a minha base e cada dividendo que eu reinvisto faz a bola de neve girar cada vez mais rápido, até que eu consiga então viver da minha renda passiva. E o motor, galera, que tem feito essa bola de neve acontecer é esse patrimônio de quase 121 mil que eu já tenho investido até aqui. Inclusive, ele cresceu bastante nos últimos dias, com uma variação que é positiva de 5,68%. No total, já são mais de 14 mil de lucro que essa carteira me gerou, sendo que mais de 8 mil, galera, vieram justamente dos dividendos. Inclusive, eu tenho mais dividendos ainda para receber. E neste momento, eu não estou aproveitando nada desses dividendos. Tudo ele volta para minha carteira sendo reinvestido. A rentabilidade ela está em 26,99%. E quando a gente analisa com mais profundidade, vejam só. Desde o início, essa carteira ela está acima do CDI, que é o principal indicador nosso da renda fixa. Está, inclusive, acima do Ibovespa, que é a média do mercado, e também acima da inflação. Mas aqui eu quero deixar uma coisa bem clara para todos vocês. Isso aqui, primeiro, é que isso aqui não é para me gabar, tá?
Eu estou mostrando a rentabilidade porque eu sei que tem muito curioso que só olha para isso aqui como se fosse o melhor indicador de performance. Só que, como eu já expliquei várias vezes aqui no canal, isso não serve de nada para comparar a efetividade de uma carteira de ações. E eu sei que muita gente vai torcer o nariz porque eu falei isso, mas a verdade é que acreditar que a rentabilidade é o indicador mais importante é uma grande ilusão. Se você quiser entender melhor, dá uma olhada nos vídeos anteriores aqui do canal, onde eu explico com mais detalhes sobre isso. Eu tenho certeza que a sua mente vai destravar quando você entender sobre essa questão da rentabilidade. Mas voltando então para a nossa tela inicial. Vejam que a evolução do patrimônio é constante, isso porque eu venho aportando todos os meses sem falta. Tem mês que os aportes são mais pesados que outros, porque isso depende muito das oportunidades que aparecem. Este mês, por exemplo, de setembro, eu ainda não aportei, pois a bolsa subiu muito e não tem tantas oportunidades como nós tínhamos alguns meses atrás. Inclusive, tem gente que vai achar que essa rentabilidade e a variação dos ativos, elas estão baixas, mas isso é por conta justamente desses aportes frequentes que eu estou fazendo. Eu estou formando a minha carteira e nesse momento os aportes eles são mais importantes do que a própria rentabilidade em si. E se você que está começando, é importante entender isso, No começo, o que mais vai fazer a diferença não é o quanto a ação subiu ou desceu, mas sim a sua disciplina de aportar todos os meses. Porque se você não entender isso, você vai se frustrar muito rápido. Então é bom que na sua jornada você tire um pouco esse viés apenas de rentabilidade e foque mais em comprar e investir todos os meses. Olha só, 83,56% desse meu patrimônio estão em ações aqui no Brasil. Aí eu sei que tem muita gente que vai me perguntar, mas já respondendo, por questões de alinhamento com o meu perfil, e o meu objetivo, eu não invisto em fundos imobiliários. Não é que eu não goste dos fundos imobiliários, É questão de perfil e estratégia. E ponto. Meu foco aqui é 100% em ações. Acho interessante fundos imobiliários, depende muito da estratégia que se quer utilizar, E eu entendi que isso não cabia dentro da minha carteira. E dentro dessa parcela de ações que estão aqui no Brasil, os meus ativos eles estão alocados nos seguintes setores. Vejam só, 31,27% em bancos, 25,71% em seguradoras, 25,7% em energia elétrica, 11,49% em holds. Aqui é a Itaúsa, então poderia até somar como sendo bancos, porque 90% do resultado da Itaúsa vem do Banco Itaú, e 5,84% em minerais metálicos. Ou seja, resumidamente, os meus setores preferidos aqui da carteira são bancos, seguradoras e energia, sendo que o banco, considerando aqui a Itaúsa, é o setor mais predominante na minha carteira, isso porque eu vim fazendo bastante aportes recentemente, muito em função da queda do Banco do Brasil, quando ele caiu, eu aproveitei ele para comprar mais. Então, galera, são setores perenes, setores defensivos e que pagam bons dividendos. E o foco que eu tenho aqui na minha carteira é fazer o básico, é o feijão com arroz. Em relação às ações que compõem a minha carteira, vejo que eu tenho um total de quase 108 mil investidos, e isso apenas em 8 ativos. Inclusive, eu já tive mais posições no passado e eu estou no processo eu estava no processo de enxugar a minha carteira. Agora estou no número ideal, pretendo aqui adicionar mais 1 ou 2 ações à medida que o patrimônio ele for crescendo. Vejam só, minha principal posição é a BB Seguridade. Eu tenho 800 ações e neste momento tem uma leve desvalorização de 2,8% e que representa 21,48% da carteira. E um ponto, galera, que eu gostaria de frisar é que, como eu estou na fase de aportes, eu não me importo em concentrar em algumas empresas no curto prazo, Eu prefiro aproveitar as oportunidades que aparecem sem me limitar a isso. Com os aportes no longo prazo, eu vou ajustando normalmente. Meu único limite aqui que eu tomo mais cuidado é em relação às commodities, que no caso eu tenho aqui a Vale, eu já vou mostrar para vocês. Fora isso, eu não me limito muito nessa concentração, justamente porque eu estou nessa fase inicial. Banco do Brasil é a minha segunda maior posição, eu tenho 1.000 ações e neste momento com uma desvalorização de 5,13% e representando aí 17,70% da carteira. Eletrobras, minha terceira posição,
com 330 ações e valorização de 12,42%, representando 13,15% da carteira. Inclusive, eu gostaria de aumentar ainda mais a minha posição na empresa, justamente porque ela está na fase de pagar bons dividendos. Seguindo aqui, eu tenho a Itaúsa com 1.050 ações e valorização de 18,78%, que representa 9,6% da carteira. Outra excelente empresa, né, que eu gostaria, inclusive, de aumentar, né, a minha posição, mas, infelizmente, ela está acima do meu preço teto neste momento. Estou torcendo aqui, fazendo uma mandiga brava para poder cair. Banco do Bradesco, tá? Eu tenho 600 ações e valorização de 32,35%, representando 8,43% da carteira. Lembra, galera, quando o mercado todo estava pessimista em relação ao Banco do Bradesco no ano passado? Foi aqui que eu vi uma oportunidade, né, de comprar com desconto e o resultado foi esse aí, uma valorização de 32%. Não é uma empresa que eu goste muito, mas comprei muito, né, por conta dessa oportunidade que apareceu. ISA Energia com 266 ações, valorização de 1,37%, né, representatividade 5,08%. Inclusive, né, eu pretendo comprar mais ações mais ali para o fim do ano para pegar os dividendos que virão ali no início de 2026. A ISA Energia ela sempre paga dividendos em fevereiro ou março do ano seguinte e ela anuncia normalmente em novembro ou dezembro. A Vale tem uma pequena posição aqui, né? São 105 ações com uma variação negativa neste momento de 7,56%. E essa é uma posição pequena na carteira, né? Com 4,88%. Como é uma empresa mais volátil, né? Uma commodity, eu pretendo manter, né, no máximo 10% aqui de participação, justamente para não trazer tanta volatilidade assim para a carteira. Embora, por exemplo, o Banco do Brasil é uma empresa que traga volatilidade, mas está no setor mais previsível, né? E por fim, eu tenho a Taesa com 112 ações e valorização de 2,22% neste momento e representatividade de 3,24%. Inclusive, eu tenho dado preferência, né, para a ISA Energia e para a Eletrobras nos aportes, por isso a Taesa ela ficou um pouquinho para trás aqui na carteira, mas é uma excelente empresa e no momento oportuno, galera, eu vou estar aumentando a minha posição. Eu sempre avalio, né, muito as oportunidades que aparecem. E a Taesa, ela tem uns desafios maiores aí pela frente. Então, galera, como eu mostrei para vocês, né, em relação aos setores, dentro de energia elétrica, eu sempre foco muito mais no setor de transmissão de energia, que é um setor mais defensivo, um setor mais previsível e que paga bons dividendos. Então, minha carteira está bastante enxuta aqui no número de ações. Isso aqui é intencional. Na parte de seguradora, eu gostaria de estar adicionando, né, a Caixa Seguridade. E acredito que no momento oportuno eu vou estar fazendo isso, só não fiz ainda. Estou esperando, torcendo para que ela caia um pouquinho mais, ali para 13,50, 13,30, para estar aportando, beleza? Então, descendo aqui abaixo, tenho também uma posição no ETF, o IVVB11, que é um ETF que replica o índice S&P 500. Tá? Eu possuo aqui 50 cotas, que estão com uma variação positiva de 15,27% e que representa 16,44% da carteira. Inclusive, eu gostaria de chegar até 25% de participação, tá, nesse ETF para ter uma exposição maior aqui no mercado internacional. Apenas a exposição, porque o ETF IVVB11 ele é negociado na B3 em reais, mas ele replica, né, esse índice eu consigo aproveitar então essa variação do mercado americano. Enfim, galera, essa é a minha carteira, né, neste momento que eu gravo o vídeo. Mas agora deixa eu falar um pouco, né, também dos erros que eu cometi até aqui, porque essa jornada não foi apenas flores, né? Para montar uma carteira dessa daqui, tá, eu errei bastante também. E o primeiro erro, galera, que eu queria trazer aqui para vocês foi pulverizar demais a carteira ali no início. Tá? Eu queria ter várias ações diferentes, achando que isso deixava mais seguro, né, a minha carteira. Mas na prática, eu só estava me confundindo, né, e tirando o foco dos aportes consistentes em melhores empresas. E o meu segundo erro, tá, foi não ter um objetivo claro na minha mente. Eu simplesmente queria ganhar dinheiro, tá? Queria construir ali um patrimônio. E quando a gente pensa só no dinheiro, qualquer queda no mercado, isso assusta. Qualquer notícia mexe com a cabeça. Depois que eu alinhei o meu objetivo, que era viver dividendo, ter um patrimônio que gerasse essa renda passiva para mim, tudo ficou muito mais fácil, né, de enxergar. E o meu terceiro erro foi comprar ações só porque algum influenciador recomendou ou porque ele estava comprando sem que eu entendesse a fundo da empresa. Eu não analisava, não olhava nos fundamentos, era praticamente no embalo. E adivinha só, esse tipo de compra nunca me deu paz, porque eu não sabia o que realmente eu tinha comprado, né, o que eu tinha ali nas minhas mãos. Talvez você esteja cometendo esses mesmos erros que eu cometi.
E se for o caso, fica tranquilo, isso, né, faz parte da jornada. O importante é você perceber isso cedo e corrigir. Tá? Eu mesmo só comecei a evoluir quando eu parei de me enganar e tracei o meu foco em dividendos, naquele objetivo meu de construir um patrimônio para gerar renda passiva. Inclusive, eu defini qual seria o tempo em que eu conseguiria me aposentar. Com o tempo, galera, esses erros, né, eles viraram, né, aprendizado, e hoje eu tenho uma carteira bem mais enxuta, um objetivo claro, como eu já disse aqui para vocês, e eu só invisto em empresas que eu conheço bem. Então, nesses 2 anos, eu aprendi muita coisa mesmo. E o mais importante, né, que eu gostaria até de destacar aqui para vocês deste meu aprendizado, é que uma das primeiras coisas que eu aprendi é que a consistência vence a velocidade. Não adianta você querer ficar rico da noite para o dia, porque na bolsa, quem corre demais acaba tropeçando. Eu mesmo já vivi isso fazendo day trade e foi a maior lição, né, que eu poderia ter. Segundo o aprendizado, os dividendos são reais. No começo, né, parece pouco. E tem muita gente que fala que dividendos é uma ilusão, que isso é insignificante. Mas quando você olha, né, de um ano para o outro, vê aquela curva subindo, e isso é incrível, porque mostra quanto que o tempo e os aportes trabalharam ao nosso favor. E você vai vendo aquela bola de neve acontecer, como foi o gráfico que eu mostrei para vocês ali no início. E o terceiro ponto mais importante, isso aqui você precisa ter na sua mente, ninguém liga tanto para a sua vida quanto você mesmo. Enquanto muita gente fala que bolsa é um cassino, que é sorte, eu tô aqui, galera, construindo o meu futuro em silêncio. Embora, né, eu esteja trazendo aqui os vídeos para vocês no canal, não é tão silêncio assim, né? Mas dentro, né, do meu círculo de amigos, eu estou construindo isso aqui de forma em silêncio. No fim, tá? O que importa é a convicção que você tem e a consistência das suas escolhas, dos ativos que você tem ali em carteira, o quanto que você estudou para comprar aquela empresa. Se eu tivesse, né, continuado lá atrás, quando eu comecei errado na Bolsa de Valores e perdi tudo, né, do day trade, hoje eu estaria com certeza em outro patamar. Mas, né, eu não fico olhando isso aí para o passado, né, o que importa é o presente, ou seja, o que eu estou fazendo aqui. Em apenas 2 anos eu consegui já construir uma base sólida que já me paga, né, dividendos reais e que vai me acompanhar aqui pelo resto da minha vida. E olha, se eu conseguir, qualquer pessoa também pode conseguir, o tempo vai passar de qualquer jeito. A diferença é se você vai estar construindo patrimônio ou só assistindo os outros fazerem isso. Então é isso, galera. Esse foi o meu resumo, né, desses 2 anos aí investindo na Bolsa de Valores. Eu quero saber muito agora de vocês. Deixe aqui, né, abaixo nos comentários qual foi o maior aprendizado que você já teve na Bolsa de Valores. Isso, né, se você investe. Ou se ainda não começou, né, qual é o seu maior medo de investir? Escreve aqui nos comentários que eu vou adorar ler e responder. Muito obrigado, galera, por me assistir até aqui. Não esquece, né, de deixar aquele like, se inscrever aqui no canal para aprender mais sobre a Bolsa de Valores, sobre investir, para ter uma mentalidade de investidor. Forte abraço, muito obrigado por me acompanhar até aqui e até o próximo vídeo. Valeu!